O velho mal tinha condições de se sustentar, mas não suportou ver o potro abandonado definhar. Vendeu parte de sua colheita, sacrificou alguns bens pessoais e ainda encarou o desprezo dos moradores locais. Cada dia ele passava horas cuidando do cavalo, sussurrando palavras de encorajamento enquanto todos duvidavam dele. Até que, numa madrugada silenciosa, o potro se levantou sozinho pela primeira vez e fitou o fazendeiro com um relincho firme. O som ecoou pela vizinhança, e quando aqueles que sempre criticaram acordaram para ver a cena, ficaram imóveis. O que presenciaram naquela noite fez seus corações baterem forte. Mas ainda mais surpreendente foi o que aconteceria logo depois. A chuva pesada banhava a estradinha de terra, transformando o chão em uma lama escorregadia que grudava nas botas de seu Vicente. Ele segurava um velho guarda-chuva remendado, protegendo-se do vento que cortava seu rosto. Ao longe, avistou algo diferente na beira do caminho. Um pequeno potro, encolhido, os pelos molhados e o olhar assustado. Cada trovão fazia o animal estremecer, e mesmo à distância, era possível notar que ele estava extremamente magro, com as costelas à mostra. Movido por uma compaixão instintiva, Vicente se aproximou devagar, evitando movimentos bruscos. A água escorria pelo chapéu surrado, e ele mantinha a voz baixa para não afugentar ainda mais o potro. O bicho ameaçou se levantar, mas suas pernas finas fraquejaram, obrigando-o a voltar ao chão lamacento. "Calma, rapazinho", sussurrou Vicente agachado. "Não vou te fazer mal." Aproximou um cobertor puído que trazia na carroça, tentando cobrir o dorso do potro para aquecê-lo. O animal empinou as orelhas, confuso, mas não resistiu. Estava fraco demais para qualquer reação firme. Vicente apoiou uma das mãos na crina encharcada, sentindo o corpo gelado do potro. "Que crueldade deixarem você aqui desse jeito", murmurou, indignado com a evidente negligência. Com um esforço paciente, puxou o potro pela corda que improvisou em volta do pescoço dele. Conduziu-o com todo o cuidado até a carroça. Precisou de tempo e muita paciência para fazer o animal subir na pequena rampa improvisada. O barulho dos cascos escorregando na madeira se misturava ao ruído constante da chuva. Vicente, já sem fôlego, enfim acomodou o potro e ajeitou o cobertor o melhor que pôde, amarrando-o para não cair durante o trajeto. Ao chegar a seu terreno, percebeu como a chuva se intensificara. O vento balançava os galhos de uma velha mangueira nos fundos, e a noite começava a cair. A propriedade era simples. Uma casa modesta de madeira, um galpão, um curral de tábua velha e um pequeno estábulo com teto de zinco, onde raramente abrigava animais. "Vamos lá, rapaz. Estamos em casa", disse, puxando devagar o cabresto improvisado. O potro deu alguns passos inseguros até o interior do estábulo, onde, apesar de tudo, havia pelo menos um lugar seco. O teto, por vezes, deixava pingar água em certos cantos, mas era melhor do que a tempestade lá fora. Vicente notou uma pequena ferida na perna do animal ao iluminá-lo com a lamparina pendurada em um prego. Podia ser consequência da queda ou mesmo de maus tratos anteriores. "Aguenta firme que vou cuidar disso", falou baixinho, enquanto revirava um caixote à procura de um resto de pomada antiga. Enquanto passava o remédio, lembrou-se de quando era garoto e encontrara outro cavalo machucado, há tantos anos. Naquele dia, também não hesitou em ajudar. Talvez fosse algo de que nunca abriria mão. Jamais virar o rosto diante de um ser vivo em sofrimento. O barulho de passos no terreiro chamou sua atenção. Era Dona Cora, a vizinha que morava a algumas glebas dali, esforçando-se sob a sombrinha. "Meu Deus, Vicente, o que é isso?" perguntou, espiando o potro tremendo. "Encontrei esse coitado na estrada. Alguém o largou por aí porque não tem força para nada. Você sabe que isso vai dar despesa, não sabe?" Dona Cora olhou com preocupação. "Mas, se precisar, eu ajudo com umas verduras que sobraram hoje. Agradeço muito. Vou ver o que consigo fazer por ele." Após a partida da vizinha, Vicente pôs-se a preparar água morna e a verificar os poucos medicamentos que ainda tinha. O céu continuava a roncar, anunciando que a chuva demoraria a passar.
Do lado de fora, algumas vozes ecoaram sob a varanda. Ao sair, Vicente viu Zezinho, um rapaz conhecido por falar demais e ajudar de menos, abrigado ali por causa do temporal. Que história é essa de recolher bicho doente? Zezinho soltou com um riso debochado. É gasto de ração, de remédio. Pra quê? Pra dar uma chance a ele, horas. Respondeu Vicente com calma, mas com certa irritação contida. Chance de quê? De morrer aqui dentro? Você mal se sustenta, homem. Vicente respirou fundo, controlando-se para não se exaltar. Coçou a barba grisalha, olhou para o céu e depois para o potro no estábulo. Ninguém mais precisava entender. Ele já havia feito sua escolha. Sem dar continuidade à discussão, voltou para dentro, pegou uma lata de aveia e tentou misturá-la com um pouco de água, criando algo que pudesse alimentar o cavalo. O potro, assustado, relutou no começo, mas acabou pondo a língua na mistura, sedento. Foi um pequeno, mas significativo passo. Logo, outro visitante inesperado chegou, trazendo um espírito ainda mais crítico do que Zezinho. Era um sujeito chamado Caldas, que fazia transportes de mercadorias pela região e, coincidentemente, estava passando naquele momento. Ele olhou o cavalo com desprezo e resmungou que Vicente deveria vender o animal ao abatedouro de uma vez. Tem gente que paga uns trocados para aproveitar o couro. Esse bicho tá fadado a nada, disse, cuspindo de lado. Vicente não respondeu. Apenas juntou forças para não partir para uma briga ali mesmo. Olhou para o potro, que, ainda de pé, tentava engolir a ração aguada. Algo naquele olhar suplicante o impedia de desistir. Ele não podia aceitar a crueldade como solução. Depois que Caldas se foi, o silêncio pairou mais uma vez. O barulho da chuva parecia aumentar, a cada pancada no telhado velho. Vicente conseguiu, enfim, um tempo para secar melhor o potro, limpando o excesso de lama do pelo e da crina. Notou também que, embora exausto, o animal mantinha as orelhas atentas. Vamos te dar um nome. Que tal, Luzeiro? Disse, num tom afetuoso. Porque eu acho que você ainda vai trazer alguma luz para esse lugar. Por um instante, o potro pareceu reagir, emitindo um relincho fraco, como se respondesse àquele batismo improvisado. Vicente ensaiou um sorriso, sentindo a alma aquecer diante daquela pequena faísca de vida. Cansado, pegou um banquinho e se sentou ao lado de Luzeiro. Ficou assim por vários minutos, escutando apenas o arrastar leve das patas do cavalo no chão de terra batida e o martelar ininterrupto da chuva. Recordou um retrato antigo pendurado na sala de casa que mostrava sua fazenda nos tempos em que havia abundância de pasto e mais gado. Aquela lembrança, porém, também lhe trazia a tristeza de ter perdido muito ao longo dos anos por más colheitas e infortúnios que o destino não poupava. Enfim, pegou a lamparina e se levantou. Já era hora de tentar repousar um pouco. Passou a mão nas crinas de Luzeiro com um gesto de conforto. Vou ver se consigo dormir, moço. Amanhã a gente começa de novo. Ao se aproximar da porta, ouviu um pequeno gemido, fraco, mas que indicava um pedido de ajuda. Voltou-se, caminhou até o potro e notou que ele tremia menos do que antes. Talvez a febre estivesse baixando um pouco. Alívio e preocupação se mesclavam no coração de Vicente, pois sabia que a recuperação seria lenta e incerta. A noite caiu de vez, e a escuridão só era cortada por relâmpagos esporádicos que iluminavam por um segundo a pequena propriedade. Vicente trancou o estábulo, dando uma última olhada no foal e sentindo um nó na garganta. Não suportava ver tanta fragilidade. Queria providenciar algo melhor, mas não sabia ao certo se teria meios de bancar os cuidados necessários. Foi então que se lembrou de quando era mais moço e de como nunca se deixara abater pelas dificuldades. Precisava reencontrar essa força. Saiu para o terreiro, a chuva respingando nos ombros, e por um instante levou a mão à testa, pedindo coragem aos céus. Recolheu-se à varanda e dali ouviu o relinchar suave de Luzeiro dentro do estábulo. Fechou a porta de casa e sentiu que o sono não viria fácil. A noite seria longa, mas, de algum modo,
Aquela centelha de bravura do potro lhe dava esperança. Lá fora, um novo trovão rasgou o silêncio. Vicente voltou-se na direção do estábulo, em tempo de escutar um ruído de patas arranhando o chão. Foi até a porta, espiou pelo vão e se surpreendeu com o que viu. Vicente ouve o trovão ecoar novamente e, naquele instante, Luzeiro tenta se pôr em pé, vacilante, mas determinado. Ele se inclina, percebendo o quão frágil e, ao mesmo tempo cheio de potencial, aquele potro pode ser. O sol mal começava a surgir por trás das colinas quando seu Vicente despertou, ainda cansado da noite mal dormida. A chuva forte da véspera havia se transformado em uma garoa fina e o barro no quintal dava sinais de que demoraria alguns dias para secar de fato. Com a lamparina em mãos, ele atravessou o terreiro até o estábulo, ansioso para ver como o potro passara a noite. Ao abrir a porta, encontrou Luzeiro de pé, ainda trêmulo, mas com um olhar menos perdido do que na noite anterior. O potro respirava com certa dificuldade, porém estava consciente e atento. Aquela cena trouxe um fio de esperança. Vicente sabia que, se o bicho resistisse às primeiras horas mais críticas, tinha chance de sobreviver. "Bom dia, rapaz. Que bom que você levantou", disse ele, aproximando-se com cuidado. Luzeiro bateu uma das patas no chão úmido, como se quisesse demonstrar que continuava lutando. Havia uma grande poça de água que pingara durante a madrugada, e Vicente fez o possível para secar o local com um pano velho. Mesmo simples, aquele gesto mostrava o quanto se importava com o conforto do animal. Ele pegou um balde de metal amassado e saiu até o poço do lado de fora. Encheu-o de água limpa e, em seguida, voltou ao estábulo para misturar um punhado de aveia, preparando algo que pudesse nutrir minimamente o potro. Mexeu com uma colher de cabo longo, formando uma mistura rala e morna. "Vem cá, é pouco, mas deve ajudar você a recuperar forças." Estendeu o balde devagar, e Luzeiro cheirou o conteúdo, hesitante. Com paciência, Vicente molhou os dedos na mistura e encostou levemente na boca do potro. Sentindo o sabor, o animal balançou as orelhas e começou a beber. Ver aquilo fez Vicente soltar um leve riso de alívio. Porém, logo ouviu conversas ao pé da cerca, no limite do sítio. Pelas vozes, sabia que eram 2 homens do vilarejo que costumavam fazer comentários maldosos. Decidiu ignorar, mas não pôde evitar escutar parte do que diziam. "Esse velho é doido. Mal consegue se sustentar e ainda pega um cavalo doente para criar. Dizem que o dono jogou o bicho na estrada porque não servia para nada. Ele não vai conseguir mantê-lo." Vicente respirou fundo. Não queria causar discórdia, mas aquilo o incomodava. Por outro lado, a teimosia de seguir em frente naquela tarefa lhe dava forças para enfrentar as opiniões contrárias. Ele recostou-se na porta do estábulo, avaliando mentalmente como pagaria por rações melhores ou qualquer remédio que viesse a precisar. Não tinha resposta imediata, mas, olhando para Luzeiro, sentia que não havia mais volta. Pouco depois, alguém se aproximou. Era Tiago, seu neto de 13 anos. Tinha os cabelos curtos, a pele marcada pelo sol do interior e um olhar vivo. Usava uma mochila simples nas costas. Ao ver o estado de Luzeiro, abriu a boca em surpresa. "Vô, o senhor achou esse potro onde? Ele tá tão fraco. Peguei ontem na estrada perto do rio. Tava largado à própria sorte. Não tive coragem de deixar morrer." Tiago acariciou de leve a crina úmida do cavalo, enquanto Vicente lhe contava por alto o que acontecera na noite anterior. O menino ouvia tudo com atenção, visivelmente tocado pela história. Contudo, Tiago andava enfrentando problemas em casa, pois seus pais viviam dizendo para ele não gastar tempo ajudando o avô com coisas sem futuro. Mesmo assim, arranjaram um jeito de escapar cedinho para ver a novidade. "Que nome o senhor deu para ele?" perguntou o garoto, um sorriso tímido no rosto. "Luzeiro. Acho que combina. Ele parece querer brilhar, mesmo depois de tanta desgraça." Tiago concordou, meneando a cabeça. Quis ficar mais tempo, mas logo olhou para o relógio pendurado na parede improvisada do estábulo e se deu conta de que não poderia se atrasar demais para a escola.
Vou ter que ir. Mas volto depois, tá? Se precisar, eu pego um ônibus de volta e passo aqui antes de ir para casa. Quero ajudar esse bicho a melhorar. Vicente assentiu, emocionado com a disposição do neto. Vê-lo tão empolgado trazia certa alegria. Um sopro de que talvez não estivesse tão sozinho nessa empreitada. Assim que Tiago partiu, ele voltou a atenção à ferida na perna de Luzeiro, limpando com cuidado e trocando a gaze improvisada que havia colocado na noite anterior. Lá pela hora do almoço, Dona Cora apareceu novamente. Trouxe uma sacola de vegetais que sobraram de sua horta, além de algumas cenouras com casca já murchas, mas que ainda serviriam para o potro. Seu olhar era preocupado, mas ela sabia que seu Vicente tinha o coração teimoso. Toma aqui essas coisinhas, Vicente. Não é muito, mas ajuda. Agradeço demais, Dona Cora. Cada pequena ajuda faz diferença. Ela olhou em volta, analisando as paredes do estábulo que deixavam brechas para o vento. O lugar era modesto, cheio de goteiras e rachaduras, mas mesmo assim era melhor do que ficar ao relento. Ele ainda está tremendo um pouco. Pois é, mas sabe que até agora resistiu bem. Vou continuar de olho. No meio da conversa, um barulho de passos fortes sobre a terra chamou a atenção dos dois. Um homem alto, de chapéu largo, aproximava-se com passos decididos. Era Jair, dono de um armazém local onde se vendia ração e outros suprimentos para a pecuária. Fora ele quem vendera produtos para os antigos donos de Luzeiro. Trazia no rosto um ar de desconfiança. Você por aqui, Jair? Perguntou Vicente, sem disfarçar a surpresa nem a cautela. Fiquei sabendo que você recolheu um potro que não te pertence, falou o homem, cruzando os braços. Esse animal era da fazenda de gente conhecida. Não acho certo você tomar para si o que não comprou. Dona Cora deu um passo para o lado, pressentindo que a conversa poderia esquentar. Vicente, contudo, tentou manter a calma. Não comprei porque estava largado, quase morto. Se eles quiserem de volta, por que não cuidaram? Esses assuntos são complicados. Às vezes, a família resolve descartar, mas ainda considera o bicho como propriedade. E, se houver cobrança, você pode ter que arcar com custos. Vicente olhou de relance para Luzeiro, que mastigava as cenouras que Dona Cora deixara perto de um balde. Deu um suspiro. Pode até ser, mas eu não ia deixar um animal morrer na beira da estrada. Acha que eu fiz errado? Jair hesitou, talvez não esperando essa pergunta tão direta. Ele coçou a barba, demonstrando certa impaciência. Eu só estou avisando. Gasta seu dinheiro, seu tempo, depois podem vir e levar o cavalo. Ou pior, te processar. Eu, no seu lugar, pensaria 2 vezes. Retrucou, em tom ameaçador. Dona Cora pigarreou, desconfortável. Vicente fitou Jair nos olhos, sentindo um calor subir pelo peito. Precisou de esforço para não reagir de modo agressivo. Não queria briga, só desejava paz para ajudar Luzeiro. Agradeço a preocupação, mas não vou abandonar esse potro. Se alguém vier, que a gente resolva conversando. Jair não insistiu além, mas deu a entender que o assunto estava longe de terminar. Lançou um último olhar de reprovação a Dona Cora, virou as costas e se afastou, pisando forte no chão lamacento. A tensão parecia pesar no ar. Dona Cora colocou a mão no ombro de Vicente, num gesto de solidariedade. Se precisar de testemunha de que o bicho estava abandonado, eu ajudo. Não se preocupe, Vicente. Obrigado. Às vezes é duro ver tanta gente torcendo contra... Ela se despediu, e Vicente tratou de limpar o estábulo, aproveitando que a chuva tinha parado. Tirou com um enxadão o excesso de lama e abriu as janelas para ventilar um pouco. Luzeiro mantinha-se em pé por intervalos maiores, ainda sem tanta firmeza, mas já era um sinal de progresso. No fim da tarde, Tiago voltou, suado depois de andar até a propriedade. Encontrou o avô no quintal tentando consertar uma fresta no telhado do estábulo. O garoto largou a mochila num canto e correu para o potro, examinando se estava bem. Ele parece mais animado hoje, vô, disse, acariciando o pescoço de Luzeiro. Tá melhorando aos poucos. Ainda falta muito, mas cada passinho já me anima também. Já era noite quando Vicente decidiu encerrar as tarefas do dia.
Conferiu mais uma vez a temperatura do corpo do potro, colocando a mão na barriga de Luzeiro e notando que a febre, ao menos, não aumentara. Deu uma última varrida no chão do estábulo, respirando o cheiro de palha e do medicamento passado na ferida do animal. Estava quase saindo quando percebeu que, de fato, a respiração de Luzeiro parecia menos pesada. Um alívio tomou conta dele, ainda que misturado à lembrança das ameaças de Jair. Precisava ficar atento, pois a qualquer momento alguém poderia aparecer para reclamar a posse do potro. Sentia um peso no estômago, temendo que problemas viessem bater em sua porta de forma mais direta. O vento soprou com força lá fora, balançando os galhos do velho cajueiro perto do curral. Vicente fechou o estábulo, acendendo a lamparina para iluminar o caminho de volta à casa. Caminhou olhando para os lados, com a sensação de estar sendo observado, mas viu apenas a escuridão que cobria o terreiro. No entanto, seu coração estava inquieto. Era cedo para celebrar qualquer vitória, e tinha a impressão de que a tranquilidade duraria pouco tempo. Ainda assim, cada pequena conquista de Luzeiro enchia seu peito de coragem para seguir em frente. Antes de finalmente adentrar a casa, lançou um olhar para a porta trancada do estábulo, sentindo um ligeiro tremor ao lembrar as últimas palavras de Jair. A noite seria de sono leve, pois a cabeça estava cheia de preocupações sobre o amanhã. Vicente, terminando as tarefas da noite, percebe que a febre de Luzeiro cedeu. Ele fecha a porta do estábulo, mas sente a tensão do lado de fora. As ameaças de Jair rondam sua mente, e ele teme que problemas possam surgir em breve. O amanhecer chegou com um céu levemente nublado, mas o tempo se mostrava mais estável do que nos dias anteriores. Apesar da pouca chuva, o vento ainda carregava uma atmosfera de incerteza que pairava sobre o sítio de seu Vicente. Após se levantar, ele seguiu direto para o estábulo, pois a apreensão do dia anterior não o deixara dormir direito. Encontrou Luzeiro firme sobre as patas, com os olhos curiosos, como se quisesse explorar o mundo lá fora. "Bom dia, meu rapaz", cumprimentou, passando a mão na crina curta do potro. O animal relinchou baixinho, talvez reconhecendo o som da voz de Vicente. A interação foi interrompida pelo barulho de um automóvel que estacionava no caminho de entrada do sítio. A antiga caminhonete soltava fumaça pelo escapamento enferrujado, e dela desceu um homem de aparência imponente. Vestia camisa de manga comprida, calças alinhadas e um chapéu de feltro escuro. Carregava uma pasta em couro e lançou um olhar avaliador para a casa e o estábulo. "Você é o tal do seu Vicente?" indagou, aproximando-se sem cerimônia. "Sou, sim. E o senhor é?" "Paulo. Trabalho para a família Ferreira. Fiquei sabendo que tem em sua posse um potro que pertence a eles." Vicente percebeu que não se tratava de uma visita amigável. Paulo tinha a postura de quem viera tomar satisfações. "Não creio que o potro ainda pertença a alguém que o deixou no relento. Foi eu quem o resgatou, quase morto. Se você encontrou, não te dá direito de ficar com ele. Esse animal tem donos, e eles decidem o destino dele." Paulo gesticulou como se aquilo estivesse encerrado. Vicente enxergou a sombra de um conflito se formando diante de si. Tomou fôlego e decidiu falar antes que Paulo tentasse um gesto de força. "Olha, cidadão, se a família Ferreira de fato quer o cavalo de volta, por que o largaram daquele jeito? Nem tudo é tão simples. Às vezes, um animal não serve para criação ou corridas. Ainda assim, não autorizei você a levá-lo para o seu sítio." O tom ríspido fez o sangue de Vicente ferver. Ele cruzou os braços, olhando diretamente nos olhos de Paulo. "Vou deixar bem claro. Eu não vou entregar esse potro para que vocês joguem fora de novo. Aqui ele já está se recuperando." "Então você está se opondo a uma decisão da família Ferreira? Eles podem entrar com processo." Enquanto os dois discutiam, Tiago apareceu correndo de dentro de casa. Viu a tensão no ar e decidiu ficar ao lado do avô. O olhar firme do garoto indicava que, apesar da pouca idade, ele entendia a gravidade do que acontecia. "Vocês não têm o direito de tomar o Luzeiro", disse o menino. "Se era de vocês, por que foi abandonado? É muita crueldade." Paulo lançou um olhar fulminante para Tiago,
como se não aceitasse ser questionado por um adolescente. Chegou a abrir a boca para retrucar, mas Vicente interveio. Ele tem razão. Se quiser abrir um processo, boa sorte. Mas não vai levar esse bicho daqui. O visitante deu um passo para trás, visivelmente contrariado. Por um instante considerou alguma ameaça mais incisiva, mas avaliou a situação. Havia um garoto ali, e Vicente não parecia disposto a ceder. Paulo coçou o queixo, olhando para o interior do estábulo, onde Luzeiro relinchava, confuso com as vozes alteradas. Muito bem. Avisarei aos Ferreira sobre a sua postura. Mas isso não termina aqui. Paulo deu meia volta e retornou ao veículo, soltando um "até breve", irônico antes de bater a porta da caminhonete e partir. Tiago suspirou, visivelmente aliviado quando a poeira deixada pelos pneus finalmente baixou. Vô, será que ele volta para levar o Luzeiro? É provável que volte, ou mande alguém, mas não vou desistir. Fizeram mal em descartar o potro. Ele só não estava pronto para o que quer que eles quisessem dele. Vicente balançou a cabeça, pensando em como se precaver. Precisamos ficar atentos. O dia seguiu com aquela nuvem de preocupação pairando, até que Dona Cora apareceu trazendo novas fofocas. A amiga tagarelou sobre um boato de que haveria uma corrida regional de cavalos dali a uns meses, competição que envolvia prêmios e uma certa notoriedade para os vencedores. Especulava-se que a família Ferreira planejava investir em novos animais de corrida ou vender alguns que não servissem. Talvez isso explicasse por que estavam atrás do potro novamente. Quem sabe para vendê-lo ou simplesmente eliminá-lo se não rendesse lucros. Não confio nessa gente. Aposto que querem tirar você do caminho, Vicente, alertou Dona Cora. Pois se depender de mim, não levam esse potro. Ele reafirmou, com um brilho nos olhos que refletia sua teimosia de homem simples. À tarde o tempo firmou. Tiago e Vicente decidiram aproveitar para colocar Luzeiro num pequeno cercado ao lado do estábulo. O potro, embora ainda fraco, ensaiava movimentos de galope curto, meio desajeitado. Os ossos salientes evidenciavam a subnutrição, mas ele já demonstrava um lampejo de vigor. A cada passo que dava, Vicente sentia um ímpeto de orgulho, como se visse o potro lutar pela própria vida. Segura devagar, Tiago. Isso. Puxa a corda bem suave. Vicente orientava, enquanto o neto conduzia o cavalo ao redor do pasto. Ele ainda está se acostumando com o espaço. Luzeiro bufava, as narinas inflando, como se tentasse captar cada cheiro novo daquele terreno que, para ele, era repleto de novidades. Chegou a tropeçar ao pisar em um torrão de terra mais duro, mas conseguiu se recompor com alguma elegância. Viu? Tiago sorriu. Ele está conseguindo ficar de pé por mais tempo sem bambear as pernas. Já é um progresso enorme, concordou Vicente. Pouco depois, um sujeito chamado Nelson, conhecido na vizinhança pela disposição em ajudar, encostou no portão. Não queria se intrometer, mas viera saber se Vicente precisava de algo. Com um sorriso encabulado, contou ter ouvido boatos de que o Ferreira estava de olho no potro. Sei que você é homem de fibra, mas se houver algum problema pode contar comigo, ofereceu Nelson batendo a mão na madeira do portão. Já tive problema com gente daquela fazenda e sei que eles gostam de jogar sujo. Agradeço muito. Qualquer ajuda é bem-vinda. Vicente deu um aperto de mão sincero no vizinho. Já no fim do dia, enquanto Tiago terminava de limpar o pequeno cercado, o avô foi até a cozinha e despejou o restante das moedas que tinha sobre a mesa. Não era muito. O olhar preocupado indicava as contas a pagar. Ração de cavalo, remédios, consertos na estrutura do sítio. Tudo isso, somado à possível briga legal com a família Ferreira, gerava um abismo financeiro. Vô? Chamou Tiago, retornando à cozinha após prender Luzeiro no estábulo. Olha o que eu achei no chão, perto de umas caixas velhas que estavam jogadas. Ele entregou ao avô um envelope amarelado, cheio de pó e manchas de umidade. Vicente abriu-o e viu papéis antigos, aparentemente relacionados a algum registro de linhagem de cavalos. Havia nomes estranhos, carimbos e datas. Talvez uma pista sobre o passado de Luzeiro. Vicente examinou a papelada intrigado. Não entendeu todos os detalhes,
mas notou que os nomes ali relacionados eram conhecidos na região, ligados a cavalos premiados há algumas décadas. E não é que o coitado pode ter sangue de campeão nas veias? Murmurou ele, meio descrente. Isso aqui pode ser a prova de que ele tem valor não só para mim, mas também para quem agora diz que é dono dele. Ainda absorvendo a informação, ele fechou o envelope e o guardou em uma gaveta, já preocupado com quem poderia colocar as mãos nessa história. Deu uma olhada pela janela, desconfiado de que Jair ou alguém a mando dos Ferreira pudesse estar espiando. Com o cair da noite, o vento soprava forte, fazendo as folhas secas girarem no terreiro. Vou ficar mais um pouco com o luzeiro antes de dormir, avisou para Tiago levantando-se. Passou a lamparina de querosene na porta do estábulo e entrou, encontrando o potro deitado sobre um monte de palha. Acariciou o pescoço do animal, que ergueu as orelhas, atento. Já não tremia tanto, mas ainda respirava com dificuldade. Vicente se sentou num banco improvisado e ficou ali, vigiando cada movimento de luzeiro, atento a qualquer sinal de dor ou febre. O tempo passava, e a noite escurecia cada vez mais. Os sons do mato ao redor, grilos, sapos e o canto distante de corujas formavam uma trilha que mantinha Vicente desperto. A certa altura, esticou as pernas cansadas e notou por uma fresta no teto que nuvens mais escuras começavam a se reunir, prenunciando mais chuva ou tempestade. Esse presságio combinava com as tensões que pairavam sobre eles. Você vai se recuperar, rapaz, sussurrou baixinho para o potro, e a gente vai ver no que isso tudo vai dar. Apesar das incertezas, sentia dentro de si a coragem de quem não tinha muito a perder, exceto a própria dignidade. E isso, Vicente jamais entregaria. Esticou a mão, deu uma leve batidinha no dorso de luzeiro e ficou em silêncio, contemplando as gotas que começavam a bater no telhado. Aquilo confirmava que uma nova tempestade estava chegando, do lado de fora e talvez em sua vida. À luz da lamparina, Vicente releu o documento antigo sobre a linhagem de Luzeiro. Seus olhos brilharam com uma mistura de surpresa e apreensão, percebendo que aquele potro poderia ser mais especial do que muitos imaginavam. Amanhecia em tons claros quando Vicente pôs os pés no terreiro. O céu estava limpo e o canto de pássaros se misturava às lembranças agitadas dos últimos dias. A tensão com a família Ferreira e a incerteza sobre o futuro de Luzeiro ainda pesavam em sua mente. Mesmo assim, ao ver Tiago surgir, esfregando os olhos de sono, sentiu que aquele dia poderia trazer algo bom. Sabe, menino, eu andei pensando em todas essas dificuldades, disse enquanto calçava as botas para ir ao estábulo. E fiquei imaginando, se a gente cuidasse bem de Luzeiro, ele poderia participar daquela corrida regional. Quem sabe provar para todo mundo que não é tão imprestável assim. Tiago abriu um sorriso, meio surpreso, e o acompanhou até a baia de Luzeiro. O potro balançava a cabeça como se sentisse a animação deles. O senhor acha que ele tem chance de competir? Perguntou o garoto, ajudando a retirar alguns trapos velhos do chão. Se é filho de um garanhão de renome, como aqueles papéis davam a entender, vale a pena tentar. Pelo menos a gente mostra que esse bicho tem valor e não merece ser descartado. Ainda era cedo, mas Vicente quis aproveitar o sol ameno para exercitar o potro. Levaram Luzeiro até um pedaço de terra mais plana, não muito longe de onde havia capim fresco brotando. O potro relinchou, ansioso por liberdade, e Tiago o segurou pela corda com cuidado para não deixá-lo se afobar. Ao sentir os raios de sol no dorso, Luzeiro começou a caminhar, ainda com passadas um tanto incertas, mas pouco a pouco ganhou confiança. Bom rapaz, murmurou Vicente observando cada movimento. Olha o jeito como ele levanta as patas, como se tivesse dança nos cascos. É espírito de cavalo de corrida, Tiago. O menino, empolgado, guiava o potro em círculos, oferecendo pequenas pausas para que ele não se cansasse demais. Mesmo assim, Luzeiro insistia em trotar mais rápido, soltando respirações fortes, exibindo traços de energia que até então não se percebiam. Foi quando um vizinho, Nelson,
aquele que já tinha se mostrado solidário, apareceu para ajudar. Vejo que já está pensando em treinar o rapazinho, disse Nelson, apoiando-se na cerca. Se precisar de uma mão, me chame. Conheço alguns macetes de quando cuidava de cavalos na minha antiga fazenda. Vicente, que andava desconfiado de muita gente, sentiu certa segurança na oferta de Nelson. Agradeceu o apoio, pois sabia que, se fossem mesmo correr, não poderiam perder tempo. Ainda havia feridas a cicatrizar, peso a recuperar e técnicas de treinamento a serem aprendidas. Na manhã seguinte, bem cedo, Vicente acordou com um barulho estranho na cocheira. A porta estava entreaberta e havia pegadas de botas na lama. Ao chegar perto, notou o cadeado pendurado de forma estranha, como se tivessem tentado forçá-lo. Luzeiro estava lá dentro, nervoso, bufando e pisoteando o chão. "Mas o quê?" murmurou, o coração acelerado. De imediato, examinou o potro para ver se estava machucado, mas felizmente não havia marcas de violência. Era, porém, um claro sinal de sabotagem. Alguém esteve ali, possivelmente querendo soltar ou assustar o cavalo. "Vô!" Tiago chegou correndo, assustado com o alvoroço. "Tá tudo bem?" Vicente suspirou, mostrando-lhe o cadeado violado. "Não tá nada bem, menino. Tentaram mexer no estábulo de madrugada. Não duvido que seja alguém ligado àquela gente que desprezou o potro." Aquilo colocou o velho numa encruzilhada. Ignorar o perigo ou confrontar quem tentava prejudicá-los. Enquanto caminhava até a venda do Jair para comprar um pouco de ração, resolveu tocar no assunto. "Jair, parece que andaram tentando abrir meu estábulo à força esta noite. Sabe de alguma coisa?" "Eu? Não sei de nada, não." Jair deu de ombros, sem disfarçar o riso de escárnio. Vai ver, o velho cadeado quebrou sozinho. Vicente notou a malícia no olhar dele. Podia não ter sido Jair diretamente, mas a reação insinuava cumplicidade ou, no mínimo, prazer em ver a situação complicar. Era como se parte da vizinhança estivesse dividida. Alguns apoiavam a coragem de Vicente. Outros zombavam de sua aparente teimosia. Havia ainda quem preferisse ver o potro longe dali. Ao voltar, observou Luzeiro tossir um pouco, e isso o preocupou. Podia ser só poeira, mas o medo de uma doença rondava. Com cuidado, limpou o local e trocou a palha, tentando evitar qualquer foco de fungo ou mofo que pudesse afetar o cavalo. Mesmo assim, não interrompeu os pequenos exercícios, achando melhor não perder o ritmo de treinamento. No final da tarde, quando Tiago soltou Luzeiro no cercado para ele esticar as pernas, o potro pareceu revigorado. Galopou em círculos curtos, arrepiando a crina e soltando relinchos que ecoavam pelo campo. Vicente sentiu uma alegria genuína ao ver a desenvoltura do animal, embora notasse que ainda faltava um bom caminho para chegar a um nível competitivo. Mas era um começo, e isso bastava para renovar a esperança. Naquele mesmo dia, o veterinário que os visitara anteriormente mandou a conta pelos remédios e pelo atendimento inicial, e o valor era maior do que Vicente imaginara. Os trocados guardados não seriam suficientes para cobrir a despesa. Depois de pensar muito, decidiu vender uma velha engrenagem de trator que mantinha guardada as traças. Sabia que jamais teria condições de consertar o trator inteiro, então ao menos faria um dinheiro vendendo parte das peças. "Uma hora eu ia me livrar disso mesmo", disse, tentando não transparecer a tristeza de se desfazer de algo que já fora símbolo de esperança em dias melhores. "O senhor tem certeza, vô?" Tiago perguntou, percebendo a expressão dele. "É o único jeito de manter esse potro bem. A gente precisa dele tanto quanto ele precisa da gente." Mais tarde, com o fim do dia se aproximando, Vicente decidiu verificar Luzeiro pela última vez antes de se recolher. Deu um assobio baixo e o potro se aproximou, reluzindo na luz fraca do luar. Ele parecia mais solto, como se estivesse se habituando ao espaço. Vicente notou até um brilho curioso nos olhos do cavalo, uma vivacidade crescente. Na escuridão quase total,
Luzeiro tomou impulso e disparou por alguns metros, parando de repente ao erguer a cabeça, como se farejasse algo. Então, seguiu em mais alguns pulos curtos, exibindo uma energia que surpreendeu Vicente. Aquela brincadeira noturna mostrou um lampejo de força bruta e elegância que ele ainda não tinha visto. "Não é que você tem jeito mesmo?", comentou baixinho, sem querer assustá-lo. Ficou ali, apoiado na cerca, acompanhando cada movimento do potro, hipnotizado pela agilidade que Luzeiro exibia sob a claridade prateada. Era como se, ao anoitecer, o cavalo se permitisse experimentar uma liberdade plena, esquecendo a fome, o abandono e as ameaças. Vicente quase se emocionou. Em meio a tantos problemas, surgiu essa cena que simbolizava fé no futuro. Vicente assiste ao galope brincalhão de Luzeiro sob a luz da lua e percebe a verdadeira capacidade do cavalo. Esse vislumbre de talento puro o motiva a tomar uma decisão importante para o futuro de Luzeiro, custe o que custar. O sol nasceu em meio a nuvens dispersas, iluminando a pouca grama que brotava pelos arredores do sítio. Vicente despertou mais cedo que de costume, lembrando-se da cena de Luzeiro galopando ao luar na noite anterior. Aquele vislumbre de talento latejava em sua mente, encorajando-o a tomar uma decisão audaciosa: inscrever o potro na corrida regional. Deixou Tiago cuidando dos primeiros afazeres da manhã e pegou a velha caminhonete que quase não usava, pois enguiçava a qualquer momento. A estrada de terra estava irregular, exigindo paciência até chegar ao lugar onde ficava o escritório de inscrições. Lá, uma placa meio torta anunciava o nome do evento e indicava que o prazo para participar se aproximava do fim. Vicente abriu a porta do veículo com um rangido, ajeitou o chapéu e entrou no prédio simples de madeira, onde um funcionário vestindo um jaleco encardido o recebeu. "Bom dia, pois não?", o rapaz perguntou, levantando a cabeça sem muito entusiasmo. "Bom dia. Quero inscrever um cavalo na corrida. Ele se chama Luzeiro." Vicente tentava soar confiante, ainda que sentisse o coração disparar. "Certo. Preciso preencher alguns dados. Qual a idade, raça, procedência?" O funcionário pegou um formulário e começou a anotar. Vicente informou o que sabia. Era evidente que o homem estranhava a falta de detalhes, mas ao mencionar a possível linhagem importante que constava nos papéis antigos, o funcionário olhou desconfiado. "Bom, a taxa de inscrição é essa aqui", disse, empurrando um papel com o valor. "E fica avisado, a seleção do veterinário oficial é rigorosa. Se seu cavalo não passar nos exames, não corre." "Eu sei. Pago a taxa agora mesmo." Apesar de doer no bolso, Vicente desembolsou o dinheiro resultante da venda da peça do velho trator. Recebeu em troca um recibo e uma cópia do regulamento. Saiu dali com a sensação de ter se lançado num empreendimento maior do que era capaz de suportar, mas também com uma teimosia nova. Já que havia pagado, faria o possível para que Luzeiro corresse. No caminho de volta, lembrava-se da voz do funcionário alertando sobre concorrência forte, cavalos de primeira linha. Engoliu em seco ao pensar em como Luzeiro estava apenas começando a recuperar o fôlego. Mesmo assim, decidiu não recuar. Chegando ao sítio, encontrou Tiago no cercado, fazendo Luzeiro trotar de leve. O potro suava um pouco, mas parecia manter a energia. "Conseguiu, vô?", o menino perguntou, interrompendo o exercício para se aproximar, segurando a corda presa ao cabresto. "Consegui, mas não vai ser fácil." Vicente contou sobre a conversa com o funcionário, o valor já pago e o risco de não passarem na avaliação. "Então a gente vai ter que treinar firme, né?" Tiago sorriu de um jeito que lembrava a esperança de criança, cheia de coragem. A partir daquele dia, eles estabeleceram uma rotina intensa. Logo pela manhã, quando o sol mal surgia, Vicente e Tiago conduziam Luzeiro em pequenas corridas pelo terreno. Mantinham cuidado para não forçar demais, pois sabiam que o cavalo ainda precisava ganhar mais peso e fortalecer a musculatura. Tentavam melhorar o equilíbrio dele nos giros curtos, acostumá-lo à ideia de obedecer comandos de voz e toque. Nem todo mundo via isso com bons olhos.
Jair, que passava constantemente no sítio para trazer insumos ou apenas bisbilhotar, não deixava de soltar piadinhas. Certa vez, ao vê-los correr com Luzeiro, balançou a cabeça rindo. Um pangaré desse nunca vai ganhar corrida nenhuma, só estão jogando dinheiro fora. Vicente, com a paciência apertada, respondeu de forma seca. Cuide dos seus negócios, Jair. Não precisamos da sua opinião. Dona Cora, por outro lado, apareceu algumas vezes com sacolas de legume e um sorriso de incentivo. Mesmo sem entender de competições, achava bonito ver o empenho de Tiago e se oferecia para ajudar no que fosse preciso. Essa ajuda era fundamental, pois Vicente gastava quase todo o tempo livre no treinamento do potro ou fazendo trabalhos extras na propriedade para juntar algum dinheiro. A exaustão começou a pesar em Vicente. Em algumas noites caía na cama antes mesmo de escurecer totalmente. Acordava com o corpo dolorido, sentindo a idade cobrar seu preço. Ainda assim, cada melhoria de Luzeiro reacendia sua determinação. O potro, pouco a pouco, passava a trotar e galopar distâncias maiores, sem mancar ou titubear tanto. Certa tarde, enquanto o velho e Tiago conduziam o cavalo numa nova pista improvisada, Luzeiro tropeçou numa pedra mal encaixada no solo e rolou no chão, soltando um relincho assustado. Tiago correu para acalmá-lo, enquanto Vicente verificava se ele havia se machucado. Felizmente foi apenas um susto, mas a tensão perdurou o resto do dia. Para complicar ainda mais, a família de Tiago não ficou nada contente ao saber que o garoto passava tanto tempo no sítio, em vez de se dedicar aos estudos ou às tarefas de casa. A mãe foi até lá discutir com Vicente, dizendo que a teimosia dele poderia prejudicar o futuro de Tiago. Entre argumentos e palavras ásperas, Vicente tentou se explicar, mas a filha não aceitava de bom grado. Tiago, firme, declarou que não abandonaria o avô e que faria de tudo para conciliar as obrigações. Depois do bate-boca, Vicente se sentou em um tronco de árvore, esgotado, enquanto Tiago, de olhos vermelhos, segurava Luzeiro pela corda. O silêncio reinava, e o potro farejava o ar, percebendo a tensão. Ainda assim, resolveu mexer a cabeça em um gesto de aproximação, e Tiago afagou-lhe o pescoço. Parece que ele entende tudo, né? O garoto comentou com voz embargada. É, menino. Às vezes os animais sentem mais do que a gente imagina. Nesse clima já carregado, apareceu um tropeiro conhecido na região como Formiga, um sujeito de fala mansa e observadora. Ele analisou Luzeiro caminhando, reparou no modo de pisar, na robustez começando a surgir em suas pernas. Esse cavalo tem fibra, Vicente, disse, com um meio sorriso que transparecia experiência. Se vocês derem tempo e manejo certo, ele pode surpreender. Aquele elogio, vindo de alguém entendedor, fortaleceu o ânimo dos dois. Mesmo com dores, brigas familiares e gastos crescentes, não pretendiam abandonar o sonho. As semanas passavam, e a conta do veterinário só aumentava. Luzeiro precisava de suplementos para reforçar a nutrição, e os remédios não saíam nada baratos. Vicente fez mais um bico, ajudando uma pequena fazenda vizinha a erguer cercas, voltando para casa com as costas doendo, mas com algum dinheiro a mais no bolso para comprar ração. Enquanto o avô trabalhava, Tiago se desdobrava para cuidar do sítio, dar água e alimento ao potro e ainda driblava a vigilância da mãe para conseguir passar mais tempo treinando. Apesar das dificuldades, Luzeiro começava a mostrar postura de cavalo de competição. Ainda não era um animal de grande porte, mas seus músculos se firmavam e havia um brilho no seu olhar que inspirava quem o visse correr. A torcida em favor de Vicente crescia entre alguns vizinhos, mas isso não passava despercebido pelos Ferreira. E foi num fim de tarde que Paulo, o emissário da família, voltou. Ele chegou montado em um cavalo vistoso, de pelagem escura e temperamento altivo. Encontrou Vicente e Tiago ajustando a sela em Luzeiro e imediatamente lançou um olhar desdenhoso ao potro. Boa tarde, ou nem tanto. Soube que resolveram mesmo colocar esse cavalo na corrida. Ele ajeitou as rédeas com ar de quem se crê superior. Vamos correr, sim, respondeu Vicente, fechando firme a fivela da sela. Foi inscrito, e vamos treinar até o último dia.
Que desperdício de esforço! A família Ferreira não ficou nada satisfeita com sua teimosia. E eu vim te avisar que eles têm outros planos, inclusive trazendo um competidor muito mais qualificado que esse seu. Tiago estreitou o olhar, contendo-se para não responder de forma rude. Vicente, por sua vez, não se deixou abalar. Se é para ter concorrência, que seja justa. Vou mostrar que esse potro tem valor. Justa? Paulo deu um riso seco, balançando a cabeça. Você ainda vai se arrepender de ter gastado tanta energia nisso. Sem esperar mais conversa, girou o cavalo e se preparou para partir. Antes de desaparecer pelo caminho, fez questão de provocar. Aproveite bem seu tempo. Quando o novo concorrente misterioso dos Ferreira chegar, duvido que vocês tenham alguma chance. Paulo esboça um sorriso presunçoso e avisa que a família Ferreira tem um novo competidor poderoso para a corrida. Vicente sente o coração apertar, incerto se Luzeiro estará pronto a tempo. A madrugada ainda envolvia o sítio em sombras quando Vicente se levantou, puxando o agasalho surrado sobre os ombros antes de acender a lamparina. Tiago surgiu logo depois, esfregando os olhos e bocejando, mas sem reclamar do horário. Precisavam aproveitar cada minuto de tranquilidade para treinar Luzeiro, longe dos olhares de quem duvidava. Eles guiaram o potro até o pequeno campo ao lado do curral, onde a grama rala se cobria de orvalho. Mesmo com a claridade fraca, dava para ver como o Luzeiro estava mais firme, embora ainda faltasse muito para se equiparar aos cavalos mais experientes. Tiago conduziu-o por uma rédea improvisada, enquanto Vicente observava cada movimento. Vamos devagar, mas consistentes, menino, disse Vicente em voz baixa. Ele precisa de resistência e de segurança nos giros. Luzeiro começou trotando, as narinas se abrindo para puxar o ar fresco da manhã. Em poucos minutos, Tiago estimulou uma corrida curta, e o potro respondeu, ainda meio desajeitado, mas com vontade. Vicente abriu um sorriso discreto, sentindo o coração se aquecer diante do progresso. Depois de meia hora, quando já podiam enxergar melhor os arredores, uma carruagem robusta aproximou-se pela estrada empoeirada. Lá vinha, no comando, um dos encarregados dos Ferreira, montando um garanhão que chegava a impor respeito pela força dos músculos e pela postura. O homem parou ao lado da cerca e soltou uma gargalhada debochada ao ver Luzeiro ofegante. Então é esse o famoso competidor que vai enfrentar o nosso campeão? Perguntou, acariciando o pescoço do garanhão dele. Coitado desse pangaré. Vicente não respondeu. Apenas lançou um olhar duro, voltando-se para Tiago, que continuava a conduzir Luzeiro. O potro deu uma relinchada, captando a provocação no ar, mas o velho fez um gesto para que o menino mantivesse o animal tranquilo. Não perca tempo, vô, aconselhou Tiago, tentando disfarçar a raiva. Não vou perder. Vicente se virou de costas para o provocador, como se ignorá-lo fosse a melhor resposta. O homem, vendo que não conseguia extrair reações, galopou de volta, deixando no ar uma poeira fina. Assim que se afastou, Vicente parou ao lado de Tiago e passou a mão na crina de Luzeiro, tentando aliviar a tensão. Eles estão fazendo isso para nos desestabilizar. A gente não pode cair nessa, disse, consciente de que aquilo era só o começo. A notícia de que Luzeiro teria de enfrentar um cavalo muito superior em porte e treinamento logo se espalhou. Os comentários na vila eram implacáveis, e alguns até questionavam se Vicente sabia o que estava fazendo ao insistir em colocar um potro, meia-boca, em meio a animais de criação selecionada. Corria boca a boca que seria uma humilhação, que o velho não tinha recursos nem técnica para competir em alto nível. Com essas vozes contrárias rondando, Tiago percebia o semblante do avô mais fechado nos dias que se seguiam. Mesmo assim, seguiam firmes nos treinos, um pouquinho a cada manhã, alongando as corridas, aumentando a velocidade gradualmente, alguns minutos de descanso e, em seguida, mais rodadas pelo terreno. Era repetitivo, cansativo, mas sentiam que cada gota de suor valia a pena se quisessem chegar a algum lugar na corrida. Certo fim de tarde,
quando Vicente e Tiago terminavam os exercícios, decidiram deixar Luzeiro solto no cercado para comer a grama fresca. O velho foi buscar ferramentas no galpão, enquanto o neto foi encher baldes de água. Assim que Tiago voltou, notou a cerca entreaberta e Luzeiro fora do lugar. Entrou em pânico, gritando pelo avô: "Vô, cadê o Luzeiro? A porteira está aberta!" Imediatamente Vicente largou tudo e correu até lá. Com um olhar rápido em volta, percebeu marcas recentes de pegadas na terra. Alguém abrira a cerca de propósito e tentara espantar o potro. Saíram em disparada, vasculhando as redondezas e chamando o nome do cavalo. Ouviram um relincho abafado perto da estrada. Avançaram e encontraram Luzeiro preso em um pequeno barranco, agitado, tentando subir, mas deslizando a cada tentativa. "Calma, garoto. Calma." Vicente desceu o barranco, a terra cedendo sob seus pés, até conseguir segurar a corda no pescoço do potro. "Me ajuda aqui, Tiago." O neto desceu atrás, apoiando-se em galhos, e juntos conseguiram fazer Luzeiro subir novamente. O cavalo tremia, sujo de lama, mas sem ferimentos sérios. Vicente passou a mão pelas pernas do animal, aliviado por não achar nada fraturado. "Quem fez isso quer atrapalhar a gente", desabafou Tiago, a voz embargada. "Se a gente não tivesse encontrado a tempo, pois nós vamos cuidar dele ainda melhor", afirmou o avô, consolidando a raiva num senso de proteção. Voltar para o sítio exigiu uma caminhada cuidadosa, e Luzeiro mancou um pouco na perna traseira esquerda, mas dava para notar que o problema maior era o susto. A comunidade, ao saber do ocorrido, reagiu com indignação. Dona Cora apareceu com uma tigela de caldo quente, preocupada, enquanto Nelson voluntariou-se para ajudar a reforçar as cercas, instalando travas mais firmes. "Não pode ficar assim, Vicente. Alguém está jogando sujo", comentou Nelson, martelando as ripas novas. O velho concordou, mantendo-se em silêncio para não despejar palavras de rancor contra quem ameaçava seu trabalho. Sabia que o tempo seria curto e que ainda precisavam continuar treinando. Mas, por via das dúvidas, optou por manter Luzeiro mais vigiado. Até Tiago assumiu a tarefa de dormir em um catre improvisado perto do estábulo em algumas noites, certo de que deveriam evitar outro golpe sorrateiro. Os dias seguintes foram intensos. Vicente, embora já sentisse dores nas articulações, não diminuía o ritmo de esforço no sítio. Precisava garantir uma ração de melhor qualidade para Luzeiro, pagar a compra de suplementos que o veterinário recomendara e ainda cuidar das dívidas habituais da casa. Numa tarde, arranjou bico em outra propriedade para recolher lenha e recebeu algum dinheiro que, somado a economias modestas, permitiu a compra de mais vitaminas para o cavalo. De tanto trabalho, certa noite ele mal conseguia endireitar as costas. Tiago o ajudou a sentar-se na varanda, trazendo-lhe uma caneca de chá. O rapaz olhava para o avô com gratidão, mesmo sentindo pena de vê-lo tão exaurido. "Vô, se ficar muito pesado pra gente, tudo bem desistir, né? Eu não vou ficar chateado se..." Vicente ergueu a mão, indicando que não queria ouvir aquela hipótese. "Eu prometi para esse potro que ele teria uma chance de se provar. Não vou quebrar minha palavra." Ao ver a determinação no olhar do avô, Tiago engoliu o resto da frase e apenas concordou, sentindo também o ressoar daquele compromisso. Entre as dificuldades, surgiram gestos de bondade. Um grupo de vizinhos, comovidos pela dedicação de Vicente e Tiago, decidiu fazer uma pequena campanha. Arrecadaram donativos, equipamentos usados de equitação e até prometiam um pouco de dinheiro para ajudar na manutenção de Luzeiro. Assim, chegaram ao sítio, num fim de semana, trazendo sacos de ração, ferramentas e, surpreendentemente, uma sela de couro bem resistente, ainda que visivelmente antiga. "Queremos que continuem nessa luta, Vicente", disse uma senhora de óculos passando a sacola a Tiago. "Esse cavalo e vocês merecem uma chance." Vicente ficou emocionado com a cena. Enxugou o canto dos olhos, agradecendo cada pessoa que apareceu. Tinha certeza de que aquilo não partira apenas de generosidade, mas também de uma certa revolta contra as injustiças que vinham acontecendo.
No dia seguinte, bem cedo, ele foi até o estábulo para ver como poderia adaptar aquele novo equipamento ao dorso de Luzeiro. A sela estava desgastada, com algumas marcas de uso antigo, mas parecia inteira. Tiago e Nelson ajudaram a ajustá-la, verificando as fivelas. Foi quando Vicente notou, na lateral, um pequeno brasão de metal quase apagado pelo tempo. Espera aí, o que é isso? Ele franziu a testa, passando o dedo pelo relevo manchado. Depois de esfregar com cuidado, pôde distinguir uma figura gravada e algumas letras, parte de um nome que o tempo corroera. Aquilo fez Vicente soltar um leve "ora, ora", sem conter a surpresa. Parece que essa sela já pertenceu a um cavalo famoso, daqueles de corrida que fizeram história por aqui, comentou, a voz cheia de assombro. Lembro de ouvir histórias quando eu era mais novo. Com o coração palpitando, ele se deu conta de que, por alguma razão, a vida parecia conspirar para que Luzeiro tivesse as ferramentas necessárias. Talvez fosse apenas coincidência, mas naquela pequena descoberta sentiu brotar uma esperança ainda maior. Enquanto examinava o emblema discreto na sela, Vicente reconheceu que aquele objeto fora de um antigo campeão e sentiu seu peito se encher de emoção. Quem sabe o destino estivesse ao lado deles. A alvorada nasceu tingindo o céu de um tom alaranjado suave, e Vicente já estava de pé, aquecendo a água no fogão a lenha para preparar um pouco de café. Passara quase a noite inteira sentado perto de Luzeiro, cuja ansiedade parecia aumentar a cada dia, refletindo o ritmo acelerado dos treinos. Por mais cansado que estivesse, o velho jamais perderia o entusiasmo de ver o cavalo evoluir. Ainda de madrugada, Tiago surgiu esfregando o rosto, tentando afastar o sono. Tinha um caderno de anotações improvisadas na mão, onde fazia rabiscos e listava pequenas marcas de tempo que conseguiam nos treinos de Luzeiro. Eram medições rústicas, cronometradas num relógio antigo, mas aquilo o motivava a dar tudo de si como ajudante. "Vô, se a gente puxar mais um pouquinho a velocidade dele, acho que ele aguenta", comentou o garoto, ajeitando os cabelos ainda desgrenhados. "Vamos com cuidado, menino. Ele melhorou bastante, mas ainda não quero arriscar uma lesão", ponderou Vicente, soprando o vapor quente de sua caneca de café. "A gente só tem mais algumas semanas até a corrida e não pode perder tempo, mas também não pode acabar com a saúde do bicho." Terminaram o café às pressas e seguiram para o cercado, onde Luzeiro pastava tranquilo, sem imaginar o que o esperava naquele dia de treino. O potro atirou as orelhas para a frente ao vê-los, soltando um relincho meio impaciente, como se dissesse que já estava pronto. Tiago riu, enroscando a corda no pescoço dele e guiando-o até a parte do pasto que usavam como pista improvisada. "Vamos ver como tá seu trote hoje, garoto", disse Tiago, com a voz suave. Vicente observava de perto cada passo. Notava que Luzeiro, antes tão cambaleante, agora mantinha as patas firmes, o peito arqueado com mais fôlego. Ele e o neto tinham caprichado na alimentação, nos suplementos e nos exercícios de fortalecimento. Apesar de não ser um cavalo muito grande, Luzeiro compensava com explosões de energia que surpreendiam a todos. Ao terminar a primeira rodada de trote, o potro bufou, empinou a cabeça e, quase sem comando, começou a correr, como se entendesse que aquele era seu momento de exibir poder. Tiago tentou acompanhá-lo, correndo ao lado, até que Vicente fez um sinal para diminuir o ritmo. "Chega, não queremos exagerar", advertiu o avô. Tiago reduziu a marcha do potro que ainda tentava disparar. Com um sorriso, ele acariciou o pescoço suado de Luzeiro, feliz por ver tanta energia. Mas havia uma sombra de preocupação no olhar de Vicente, consciente de que a concorrência era pesada e de que o tempo, embora curto, também podia se arrastar em tensões. Perto do meio-dia, apareceu o veterinário oficial ligado à organização da corrida, um sujeito de semblante sério que usava óculos escuros e tinha a postura de alguém acostumado a cavalos de raça. Ele chegou sem avisar, apeando de um jipe desgastado. "Boa tarde. Sou o Dr. Cassiano. Vim ver como está esse tal Luzeiro." Houve alguns comentários de que talvez ele não estivesse apto a correr, explicou tirando os óculos para enxergar melhor.
Pode examiná-lo à vontade, doutor, respondeu Vicente mesmo sem esconder certo nervosismo. Eu garanto que ele está bem cuidado. O homem aproximou-se de Luzeiro, puxou as pálpebras, conferiu os cascos, checou batimentos cardíacos. A cada apalpada, anotava algo num bloco que tirara do bolso. Tiago observava de canto, prendendo a respiração. Finalmente, o veterinário afastou-se, guardou a caneta e falou em tom neutro. Ele está em boas condições, dentro do que se exige para participar. Ainda precisa ganhar mais resistência, mas não vejo impedimento. Vicente soltou o ar aliviado. Então ele pode correr, certo? Quis confirmar. Desde que mantenha esse cuidado. E não esqueça que a vistoria final será na semana da corrida. Com isso, o doutor agradeceu e foi embora, deixando o clima mais leve. Tiago abraçou o avô num ímpeto de alegria, como se tivessem vencido uma pequena batalha. Agora, era oficial que podiam seguir firme. Mas as boas notícias duraram pouco. Na mesma tarde, Jair, sempre à espreita para trazer problemas, apareceu no sítio com um riso cínico. Seu Vicente, tá sabendo que a família Ferreira trouxe um cavalo novo que corre como um raio? O povo anda dizendo que é o franco favorito. Vicente ergueu as sobrancelhas, com a paciência por um fio. E o que eu tenho a ver com isso, Jair? Eu já sei que a concorrência é forte. Tô dizendo que vocês vão passar vergonha tentando competir com aquela máquina de correr. Ele cuspia as palavras com prazer, como se quisesse cravar uma lança na motivação do velho. Vicente não respondeu. Simplesmente se virou e voltou a cuidar de Luzeiro. Tiago fechou o punho, contendo a raiva para não responder às provocações. Jair deu um riso com desdém e se retirou, satisfeito em ter espalhado mais uma semente de insegurança. A verdade é que, embora não dissessem em voz alta, avô e neto temiam justamente isso. O cavalo dos Ferreira seria, sem dúvida, uma ameaça concreta. A cada treino, Luzeiro mostrava evolução, mas a falta de um profissional especializado em corridas se fazia sentir. Todo o conhecimento de Vicente vinha de experiências passadas e dicas de vizinhos, nada comparado aos recursos de uma fazenda rica. Mesmo assim, a teimosia era a marca registrada daquele sítio. Com o calor do fim da tarde, Vicente resolveu conduzir Luzeiro até o pequeno riacho atrás da propriedade, para refrescar os cascos e relaxar um pouco. Tiago entrou descalço na água gelada, rindo quando o potro balançou a cabeça e criou respingos. Vê-los tão à vontade devolveu alguma calma ao coração de Vicente. Você acha que a gente realmente consegue, vô? Falta pouco tempo? Tiago perguntou enquanto molhava as canelas de Luzeiro. Meu filho, não posso garantir vitória, mas posso garantir que não vamos desistir. Isso é certo. Naquela noite, Vicente sentou-se na varanda com um punhado de recibos e contas, fazendo as contas pela enésima vez. Precisava pagar a última parcela da ração especial e depois ainda teria de custear o transporte de Luzeiro até a pista oficial. O dinheiro que tinha mal cobria a metade. Pensou em desistir, mas sentiu um aperto no peito ao lembrar a forma como o potro fora desprezado antes de ele salvá-lo. Se recuasse agora, todo o esforço teria sido em vão. Foi nesse clima de apreensão que, na manhã seguinte, Tiago chamou o avô com uma voz agitada. Vô, vem ver isso. O menino apontava para a entrada do sítio, onde um carro de cor escura estava parado, e um homem bem vestido descia carregando papéis. Quem é? Vicente perguntou, franzindo o senho. Não sei. Parece alguém importante. Quando o homem chegou, apresentou-se como um representante de uma empresa local interessada em patrocinar cavalos promissores, especialmente aqueles que pudessem gerar alguma publicidade positiva. Trazia um pequeno contrato na pasta, propondo cobrir algumas despesas de treinamento e transporte em troca de expor a marca da empresa na corrida. Não seria um montante alto, mas já aliviaria parte dos custos. Vicente quase não acreditou, mas após ler e reler, acabou fechando o acordo, pois era a ajuda que precisava para seguir adiante. Quem diria que alguém se interessaria por um cavalo que quase morreu na beira da estrada, hein? Comentou com um sorriso tímido no rosto ao se despedir do homem. Com esse patrocínio,
Puderam comprar mais feno de qualidade e agendar uma consulta veterinária extra para avaliar o condicionamento de Luzeiro. O potro, por sua vez, agia como se sentisse a onda de esperança ao redor. Parecia ainda mais vivo, trotando com o rabo erguido e relinchando com vigor nos treinos. Tiago vivia dizendo que o espírito de campeão estava despertando. Mas quando tudo começava a se ajeitar, uma notícia inesperada abalou os ânimos. Segundo boatos, a corrida seria antecipada por conta de um evento maior na região. Em vez de terem ainda algumas semanas, sobrava pouquíssimo tempo. Seria o bastante para Luzeiro ficar em ponto de competição? Vicente e Tiago engoliram a ansiedade e resolveram aumentar um pouco a intensidade dos exercícios, sempre sem ultrapassar os limites do potro. Certa tarde, eles foram à sede dos organizadores para confirmar se o rumor era mesmo verdade. O escritório estava cheio, uma correria de gente ajustando planilhas e cartazes. Ao questionar a pessoa responsável, ela confirmou: "Sim, adiantamos o calendário. Teremos uma grande feira agropecuária e a corrida foi inserida na programação. Espero que não seja um problema para vocês." Vicente sentiu uma gota de suor escorrer pela têmpora. A culpa não era da organização, mas aquela mudança significava menos tempo de treino. Quando estava prestes a sair, viu Paulo, o representante dos Ferreira, atravessando o corredor. Ele ostentava um sorriso irônico ao perceber o velho e o neto presentes. "Vocês ficaram sabendo, não é?" perguntou com fingida simpatia. "Será que esse seu poldrinho vai ficar pronto a tempo?" Antes que Vicente respondesse, Tiago se adiantou. "A gente não tem medo de prazo curto. Luzeiro vai mostrar do que é capaz." Paulo deu uma gargalhada leve e piscou de maneira sarcástica. "Boa sorte. Vocês vão mesmo precisar." Dali, avô e neto retornaram em silêncio ao sítio. Pararam alguns instantes na entrada da propriedade, olhando para a cercania modesta. O céu escurecia e uma brisa balançava as árvores secas. Tiago segurava firme a pasta de anotações, enquanto Vicente parecia mergulhado em pensamentos sobre todas as dificuldades. Sabiam que os dias seguintes seriam cruciais, e acima de tudo penosos. Com a data do evento acelerada, não havia espaço para deslizes. Bem mais tarde, sob a luz fraca de uma lamparina, um mensageiro chegou trazendo a notícia de que a família Ferreira preparava algo especial para a corrida. Vicente apertou o papel nas mãos e fitou Luzeiro com preocupação, pois sentia que uma tempestade ainda maior se aproximava. O grande dia finalmente havia chegado. Logo cedo, Vicente e Tiago pularam da cama com um misto de ansiedade e esperança. A corrida regional seria realizada na principal feira agropecuária da cidade, um lugar que costumava receber competidores vindos de fazendas distantes, todos dispostos a conquistar prestígio e bons prêmios em dinheiro. Para o velho sítio de Vicente, aquilo era muito mais do que uma simples competição. Era a oportunidade de provar que Luzeiro tinha valor, mesmo após ter sido descartado como um estorvo. O sol mal surgira, e eles já acomodavam o potro na carroça adaptada para transporte. Tiago cuidou de forrar o fundo com palha macia, temendo que qualquer desconforto prejudicasse o cavalo. Luzeiro, por sua vez, parecia inquieto, como se pressentisse a atmosfera carregada de expectativa. Respirava forte, virando a cabeça em todas as direções, captando os sons do amanhecer. "Vai dar tudo certo, garoto", murmurou Vicente, passando a mão pela crina do potro antes de subir no assento. "Pronto, vô. Acho que ele está bem firme aí atrás", disse Tiago, conferindo os arreios improvisados. A viagem pelas estradinhas de terra foi relativamente curta, mas o terreno esburacado sacudia a carroça, fazendo Tiago vez ou outra olhar para trás, preocupado se Luzeiro mantinha o equilíbrio. O cavalo soltava pequenos relinchos, reagindo ao cheiro de outros animais que seguiam na mesma direção, todos rumo à feira. Quando finalmente avistaram a entrada, deram de cara com uma fila de veículos, caminhões e até ônibus que traziam pessoas de diversos cantos. Um tumulto se formava nos portões, onde a organização checava documentos e liberava a passagem para o grande espaço aberto que, naquele dia,
se transformava em pista de corrida e palco de exposições agrícolas. Vicente desceu, conversou com um dos fiscais e apresentou o comprovante de inscrição e os papéis do veterinário. "Está tudo em ordem. Pode entrar", disse o fiscal, erguendo a mão para sinalizar a liberação. O clima lá dentro era uma mistura de festa e tensão competitiva. Havia barracas com comida típica, gente vendendo artesanato, crianças correndo por entre os pneus que demarcavam parte do caminho. Mais adiante, via-se a pista principal, já delimitada por arquibancadas simples de madeira. Em volta, diversos cavalos pastavam ou aqueciam, cada um sob os cuidados de seus tratadores. De um lado, Tiago divisou um trailer luxuoso, onde provavelmente os animais de elite estavam acomodados. "Vô, ali deve ser o lugar do tal cavalo especial dos Ferreira, né?", comentou apontando para o trailer. "Provavelmente. Melhor não encarar isso agora. Vamos achar nosso espaço e preparar o luzeiro." Conseguiram um canto modesto próximo a uma mangueira, onde escorriam pingos de sombra fresca. Ali instalaram o potro, pondo um balde de água limpa e uma porção de ração para que ele se acalmasse do percurso. Vicente limpou o suor da testa e observou à distância alguns cavalos de raça que chamavam a atenção pela musculatura impecável e pela pelagem brilhante. Teve um leve aperto no coração, perguntando-se se não seria loucura competir com animais tão bem nutridos e treinados. "Olha, vô!" Tiago chamou, apontando para um cavalo castanho imponente que passava ao lado, conduzido por um peão uniformizado. "Deve ter o dobro do tamanho do luzeiro." "Tamanho nem sempre é tudo em corrida, menino. Mas confesso que é intimidador", disse Vicente, dando um meio sorriso preocupado. O tempo corria rápido. Precisavam fazer a vistoria final com o veterinário oficial e depois, caso aprovados, aguardar o momento de alinhar na pista. Assim que levaram Luzeiro até a tenda de checagem, sentiram olhares curiosos e até zombeteiros. Alguns comentavam baixinho que aquele potro franzino não tinha a mínima chance. Vicente ouvia, mas fingia ignorar. Tiago concentrava-se em manter Luzeiro calmo, acariciando o pescoço dele e sussurrando palavras de incentivo. O veterinário examinou a pulsação, a respiração e conferiu os cascos. Deu uma encarada breve em Vicente, sem dizer muito, e finalmente carimbou um documento confirmando que estava tudo certo. Aquilo já era um alívio. Na saída, porém, Paulo, o representante da família Ferreira, surgiu, batendo palmas de modo irônico. "Fico feliz que ainda estejam nessa disputa. Espero que não se machuquem", disse ele com um sorriso cínico. "Meu chefe tem planos grandiosos para o cavalo deles." Vicente apenas assentiu com a cabeça enquanto Tiago apertava os punhos, contendo-se para não retrucar. De repente, um locutor gritou ao microfone: "Competidores, favor dirigir-se à área de aquecimento. Teremos a primeira bateria em breve." O coração de Tiago saltou. Ainda não era a hora da corrida principal, mas já havia uma agitação indicando que o show ia começar. Diversas apresentações iniciais aconteceriam, e os cavalos seriam chamados para um teste rápido na pista. Era tudo parte do espetáculo, mas, para Vicente, cada passo de Luzeiro naquele circuito seria vital para ajustá-lo ao terreno. Guia em mãos, Tiago seguiu com Luzeiro por um caminho lateral até a pista. O potro erguia as orelhas, atento ao barulho das arquibancadas. Vez ou outra se assustava com os estrondos de aplausos ou o rufar de tambores usados para animar a plateia. Vicente caminhava a seu lado, soltando palavras de encorajamento. Precisavam fazer Luzeiro entender que não havia perigo, apenas um ambiente diferente. Quando finalmente puseram as patas na pista, Tiago começou a correr devagar, fazendo o potro acompanhá-lo. A sensação do chão batido, cercado por barricadas, era nova. Luzeiro cheirou o ar e bufou, relinchando de leve. O menino afrouxou a corda, permitindo que o cavalo desse alguns trotes de reconhecimento. Aos poucos, notaram que ele se adaptava, embora permanecesse alerta a qualquer ruído mais intenso. Enquanto isso, nas arquibancadas, se via gente de toda parte. Donas de casa,
fazendeiros veteranos, crianças comendo pipoca. Os Ferreira apareciam em lugar de destaque, conversando com conhecidos e exalando uma confiança quase arrogante. Em determinado momento, apareceu na pista o cavalo que diziam ser a grande aposta da família. Um puro sangue de pelagem escura, com músculos bem definidos e postura altiva. Quando ele passou, a multidão soltou aplausos e assovios, como se estivessem diante de um campeão. Esse aí é o tal adversário poderoso, comentou Vicente falando baixo a Tiago. Mas não vamos deixar isso nos abater. Tiago engoliu em seco, virando-se para Luzeiro. O potro observava o concorrente com uma expressão de curiosidade, mas não de medo. Parecia até ficar agitado, como se quisesse medir forças. Vicente piscou em direção ao neto, num gesto de cumplicidade, e fizeram sinal de que iam voltar ao canto deles para economizar a energia do cavalo para o momento decisivo. Depois de algumas apresentações e pequenos desfiles de equinos, chegou a hora tão esperada. O locutor anunciou em voz alta que a corrida principal começaria. Os competidores se alinharam nos portões de saída. Vicente ficou com a pulsação acelerada ao ver Tiago se aprontar para guiar Luzeiro. Embora fosse apenas um jovem, o garoto mostrava uma determinação invejável, fazendo cada movimento com calma estudada. O velho aproximou-se para dar as últimas palavras. Lembre-se, se sentir que ele pode abrir mais, deixe-o ir, mas sem forçar ao ponto de machucar. Confia nele que eu sei que ele confia na gente. Tiago assentiu, respirando fundo. Então, conduziu Luzeiro para o ponto de largada, sentindo o peso dos olhares contrários. Do outro lado, viu o cavalo dos Ferreira, relinchando com força e batendo os cascos no chão, aparentemente impaciente para correr. O locutor fez a contagem regressiva, agitando a multidão, e no disparo todos partiram com energia. Num primeiro instante, o barulho foi ensurdecedor. Cascos no chão, gritos da plateia e o narrador descrevendo a ação. Luzeiro largou bem, mantendo um ritmo razoável, mas alguns cavalos rapidamente assumiram a dianteira. Tiago tentava equilibrar a velocidade com a resistência, lembrando as orientações. Conforme avançavam, o potro elevava o ritmo, parecendo crescer em vontade a cada passo. As arquibancadas pareciam pulsar ao redor. Em meio à corrida, um dos cavaleiros de outra equipe aproximou-se de Luzeiro de forma suspeita, jogando o corpo para tentar fazer o potro desviar. Tiago quase perdeu o controle quando se chocaram de leve. Luzeiro relinchou forte, cambaleou por um segundo, mas logo recuperou o passo. Era evidente que tentavam prejudicá-los, mas Tiago não se deixou intimidar. Manteve-se firme e incentivou o cavalo a continuar. O público reagiu, uns vaiando a manobra suja, outros gritando sem entender direito o que ocorrera. A prova se encaminhava para os metros finais, e o cavalo dos Ferreira disparava à frente, junto de mais 2 ou 3 animais que mantinham um ritmo impressionante. Luzeiro estava um pouco atrás, mas não tanto quanto muitos esperavam. Vicente, do lado de fora, acompanhava tudo com o coração na boca, apertando o chapéu contra o peito. Sentia o suor lhe escorrer pela testa enquanto gritava: "Vai, Luzeiro! Mostra para eles a sua força!" Foi então que, como se entendesse o chamado, Luzeiro deu um salto de energia. Tiago inclinou o corpo, permitindo que o potro abrisse o galope ao máximo. As pernas do cavalo se moviam numa cadência rápida, levantando poeira do chão. Surpresos, espectadores comentavam que jamais imaginariam ver tal explosão de velocidade naquela altura da corrida. Luzeiro ultrapassou 2 competidores, aproximando-se do bloco da frente. O animal dos Ferreira seguia firme, mas já se percebia que, aos poucos, a distância entre eles diminuía. Os últimos metros foram de pura adrenalina. Tiago se concentrou para não cometer nenhum erro, e Luzeiro parecia voar sobre o solo. Havia gente gritando o nome do potro, gente torcendo pelos outros cavalos. Num instante dramático, o potro emparelhou com o concorrente direto, lutando cabeça a cabeça. O ponteiro já estava praticamente na linha de chegada quando Luzeiro lançou uma arrancada final quase milimétrica. Quem via de longe não conseguia dizer ao certo quem cruzara primeiro. O locutor, tomado pela empolgação,
Bradava no alto-falante que seria uma decisão no fio do photochart. As pessoas nas arquibancadas gritavam, batiam palmas e discutiam entre si, sem unanimidade. Dentro da pista, Tiago ofegava, enxugando a testa, enquanto passava a mão sobre o pescoço de Luzeiro para acalmá-lo. Vicente, de fora, não conseguia se mover, tão tomado estava pela emoção e pelo cansaço moral de tudo aquilo. Um silêncio tenso cai sobre o recinto da feira enquanto o locutor se prepara para anunciar o vencedor. Vicente se apoia na cerca, o coração na garganta, sem saber se a disparada heróica de Luzeiro foi suficiente. O locutor continuava imóvel, apertando o microfone contra os lábios, como se aguardasse algum sinal para emitir o veredicto. A multidão que lotava a arquibancada já se agitava, impaciente. Alguns esticavam o pescoço para ver melhor o resultado nos monitores. Outros gritavam o nome de seus cavalos favoritos. Lá embaixo, Tiago segurava Luzeiro pelas rédeas, o peito subindo e descendo sem parar, enquanto tentava recuperar o fôlego. Vicente, por sua vez, permanecia agarrado à cerca, o coração prestes a explodir pela tensão do momento. E o primeiro lugar vai para... O locutor fez uma pausa dramática, escutando algo que vinha de um ponto eletrônico. Luzeiro. O anúncio foi recebido com um misto de euforia e surpresa. Parecia que todo mundo ali tinha se dividido em dois grupos. Os que explodiram em aplausos, surpresos pelo triunfo improvável do cavalo antes desacreditado, e os que não acreditavam no que acabavam de ouvir, balançando a cabeça em negação. Vicente soltou um grito de alegria que ecoou, finalmente largando a cerca para correr ao encontro de Tiago e do potro. O menino, sem saber como reagir, abriu um sorriso largo, ainda incrédulo com a notícia. "Conseguimos, vô!" exclamou, sentindo lágrimas de emoção brotarem. "Meu Deus do céu!" murmurou Vicente, passando os braços em volta do neto, enquanto Luzeiro se agitava, pressentindo a vibração vitoriosa no ar. A plateia que simpatizava com a história de Vicente deu vivas. Muitas pessoas aproximaram-se da pista para contemplar o potro que, até pouco tempo atrás, ninguém levava a sério. Tiago abraçou o cavalo pelo pescoço e ele relinchou baixinho, como se quisesse dizer que também não acreditava que tinha chegado até ali. No entanto, a festa durou pouco. Em meio à comemoração, notou-se um burburinho de insatisfação no outro lado da pista. Paulo, o representante da família Ferreira, esbravejava com um juiz auxiliar. Clamava que fora um erro ou uma fraude, exigindo a revisão das imagens de chegada. Alguns seguranças e fiscais se aproximaram, tentando acalmá-lo. As vozes exaltadas chamaram a atenção de curiosos que passaram a cercar os Ferreira, na expectativa de mais confusão. "Isso é um absurdo", gritava Paulo. "Nosso cavalo é superior, tenho certeza de que passamos na frente." Eles trapacearam de algum modo. Vicente e Tiago se entreolharam em alerta. Apesar da adrenalina do triunfo, havia um pressentimento de que as coisas não terminariam tão simples. Com o microfone desligado, o locutor desceu da cabine e foi conversar com a equipe de juízes, que também analisava as imagens em um tablet velho e arranhado. O povo nas arquibancadas começou a gritar, metade apoiando o resultado, metade pedindo a recontagem. O barulho intensificou o clima de tensão. Minutos se passaram até que um dos juízes subiu novamente ao pequeno palanque improvisado, chamando a atenção com um apito. "Pedimos silêncio, por favor. Revisamos as imagens no photochart e confirmamos que, por uma margem muito apertada, o cavalo Luzeiro cruzou primeiro a linha de chegada. Não há indícios de trapaça por parte dele ou do seu treinador." A notícia arrancou palmas entusiasmadas de muitos presentes, mas suscitou também alguns protestos. Ainda assim, era a palavra oficial dos organizadores e não havia mais espaço para debate. Paulo, visivelmente possesso, quase perdeu o controle, mas foi contido pela equipe de funcionários da família Ferreira, que o puxou para longe antes que causasse um tumulto ainda maior. "Cadê a prova de que não houve manipulação?" Alguém da comitiva dos Ferreira vociferou, mas seus gritos se perdiam no alarido geral. Nesse instante, surgiu uma nova reviravolta. Uma câmera local,
instalada para transmitir a corrida ao vivo, captara claramente uma tentativa de empurrão que o cavaleiro dos Ferreira praticara contra Luzeiro durante a prova. O vídeo não deixava dúvidas. Em determinada curva, o competidor adversário inclinou o corpo para chocar o cavalo propositalmente contra o potro, tentando fazê-lo cair. Embora não tivesse sido suficiente para derrubar Tiago e Luzeiro, a manobra ilegal agora ficava escancarada. O público reagiu com uma mistura de indignação e gritaria. Alguns apontavam o dedo na direção do grupo dos Ferreira, exigindo explicações. Outros apenas cochichavam que, afinal, aquele pessoal tinha fama de atitude duvidosa. A situação ficou delicada, pois a organização não podia ignorar tamanha irregularidade. Um fiscal de chapéu na cabeça, barba rala e olhos ligeiramente cansados, subiu num banquinho para se dirigir à plateia. É lamentável que tenha havido essa conduta. Vamos tomar as medidas cabíveis, inclusive aplicar multa ou desclassificação aos envolvidos, caso se confirme a culpa do cavaleiro. A animosidade se instalou de vez. Alguns espectadores passaram a olhar para Vicente com um misto de respeito e desconfiança. Respeitavam a coragem dele, mas também sabiam que a família Ferreira era influente e não deixaria isso barato. Enquanto isso, Jair apareceu subitamente, visivelmente contrariado. Aparentava ter bebido um pouco, pois falava arrastado, aproximando-se de Vicente com ar de cobrança. Seu velho teimoso, olha aí, você ganhou esse prêmio, hein? Pois saiba que eu tenho direito a uma parte. Se não fosse por mim ficar quieto, já teriam acabado com esse potro antes mesmo de chegar aqui. Vicente olhou incrédulo. Estava tão atordoado com o turbilhão de acontecimentos que levou alguns segundos para responder. Como é que é, Jair? Desde quando você tem algum direito sobre o que nós conseguimos? Ah, não se faça de bobo. Você deve alguma coisa para mim por eu não ter te denunciado ou contado certas coisas para a família Ferreira. Quero meu quinhão. Tiago tentou se meter, indignado com a ousadia, mas Vicente ergueu a mão, indicando que lidaria com aquilo. Encarou Jair, mordendo a raiva para não causar mais tumulto. Não te devo nada. Entenda isso de uma vez. Se acha que merece algo, procure a justiça. Mas saiba que não vai levar um centavo do que conquistamos com o suor e o esforço de Luzeiro. Jair soltou um palavrão, deu um murro no ar e se afastou, esbravejando. O clima estava cada vez mais pesado. Para aliviar, um membro da organização chamou Vicente e Tiago para o pódio improvisado, onde aconteceria a entrega do troféu e de um modesto valor em dinheiro. O velho sentiu as pernas bambas ao subir, não só pela emoção, mas também pelas horas de tensão acumuladas. Porém, ao receber o troféu de madeira envernizada com placa metálica, não conteve a alegria que lhe escapou em lágrimas. Tiago, suado e sujo de poeira, levantou a taça em direção a Luzeiro, que relinchou, talvez reconhecendo o motivo do alvoroço. O público que vibrara pela conquista mais improvável do dia voltou a aplaudir. Ainda que não fosse um prêmio milionário, aquele momento significava tudo para eles. Conseguimos, vô. Tiago sussurrou, abraçando-o com força. Nós e esse danado aqui. Vicente respondeu, esticando a mão para acariciar Luzeiro, que fora conduzido até a frente do pódio. No meio da celebração, Paulo e os demais membros dos Ferreira se mantinham na retaguarda, fisionomias fechadas, como quem maquina alguma retaliação. Paulo chegou a mandar um recado por um peão, que Vicente não baixasse a guarda, pois eles certamente encontrariam uma maneira de repor o prejuízo. Dona Cora, vendo aquilo, aproximou-se de Vicente para parabenizá-lo e, ao mesmo tempo, avisar que era melhor tomar cuidado. Vocês fizeram história, mas não subestimem o rancor dessa gente. Já vi casos de vingança por muito menos. Nelson, igualmente cauteloso, veio logo em seguida, apertando a mão de Vicente em um gesto de camaradagem. Ele também percebia o ambiente pesado, que contrastava com a festa. De qualquer forma, a presença dos amigos ali tornou a vitória um pouco menos solitária. Era palpável a emoção de ver o velho e seu neto, cuja coragem se provava maior do que qualquer humilhação, levantando aquele troféu simples. À medida que o evento esfriava, grande parte do público foi embora. O sol descia no horizonte, pintando o céu com cores alaranjadas.
Tiago acomodou o luzeiro de volta na carroça, com cuidado para que ele não se agitasse após o esforço intenso da corrida. Vicente amarrou o troféu em um canto protegido, pegando também o envelope com o dinheiro do prêmio. Não era muito, mas poderia ajudar a pagar algumas dívidas. A viagem de volta foi silenciosa. Passada a adrenalina, sentiam-se exauridos. Ao chegar ao sítio, o alívio de retornar à casa misturou-se com uma inquietação no ar. Vicente e Tiago desceram, soltaram o luzeiro num cercado pequeno para que ele se refizesse da corrida, checando se não havia nenhum machucado. O potro aparentava estar bem, apenas faminto. Mais tarde, após um jantar simples, Vicente pegou o troféu e o deixou sobre uma prateleira de madeira na sala. A pequena placa refletia a luz fraca do lampião. Tiago encostou-se na parede, admirando-o em silêncio, enquanto o avô permanecia em pé, pensativo. Lembrava-se de cada chacota, cada insulto, cada noite de dúvida. Tanta coisa que quase os derrubara. E agora, ali estava aquela simples taça, prova de que todo esforço valeu a pena. Ainda assim, ao subir para o quarto, carregava uma sensação de que tudo não passara de um primeiro passo. Sabia que a família Ferreira provavelmente tramaria algo, incomodada com a derrota pública. Temeu que vinganças e processos viessem pela frente. Estava feliz, mas ciente de que o caminho após a vitória poderia ser tão árduo quanto as agruras de antes. "Você viu como eles ficaram nos olhando, vô?" Tiago murmurou com o olhar fixo na janela que deixava a lua entrar. "Não acho que vão aceitar perder desse jeito." "Também acho que não." Vicente suspirou, apoiando a mão nos ombros do neto. "Vamos ficar preparados e continuar lutando pelo direito de manter o luzeiro." Eles se despediram, cada um indo para seu quarto. A noite mergulhou o sítio em um silêncio quebrado apenas pelas cigarras e por eventuais relinchos suaves de luzeiro ao longe. No interior da casa, Vicente não se conteve. Foi até o local em que deixara o troféu e o ergueu por um instante à luz da lamparina, refletindo nas marcas gravadas. Pensou no quanto tinham arriscado, quantas vezes quase desistiram. Mas agora, segurando aquele objeto, também recordou as ameaças, os rostos mal intencionados e o poder da família Ferreira. Sentiu um frio na espinha, mesmo na euforia da conquista. Ele encarou o troféu sob a claridade vacilante e compreendeu que a vitória talvez trouxesse consequências imprevisíveis. Respirando fundo, fechou os olhos e lembrou o relincho de luzeiro na linha de chegada, enquanto se preparava para as batalhas que ainda poderiam surgir. A manhã estava surpreendentemente silenciosa no sítio de seu Vicente, como se a terra estivesse em pausa depois de tantas reviravoltas. Mesmo assim, ele mal dormira. Passara boa parte da noite sentado na varanda, relembrando cada detalhe da corrida, da alegria e dos olhares cheios de rancor que se seguiram ao resultado. Tiago também pouco pregara os olhos, mas acordou cedo, cheio de preocupação. Avô e neto haviam conquistado algo grande, mas a vitória trouxera consequências que pairavam no ar como nuvens carregadas prestes a desabar. Logo cedo, alguém bateu palmas no portão de madeira. Vicente sentiu um arrepio, temendo novas ameaças, mas ao sair encontrou Dona Cora, com um sorriso gentil que trazia algum alívio. Ela carregava uma cesta cheia de pães e frutas, oferecendo-os como forma de celebrar a conquista improvável de luzeiro. "Achei que vocês precisariam de um reforço", comentou ela, abrindo a cesta. "Vim também avisar que circulam rumores de que os Ferreira não vão deixar essa derrota barata." "Já imaginávamos, mas agradeço o aviso", disse Vicente pegando um pão caseiro ainda quente. Dona Cora deu um tapinha encorajador no ombro dele e se despediu, voltando a passos rápidos para sua própria casa. O velho ficou pensativo por alguns instantes, olhando para o portão que rangeu ao fechar. O sol já ia alto e Tiago apareceu, convidando-o a conferir luzeiro no pequeno cercado. Ao chegarem lá, o potro pastava, aparentemente despreocupado, de vez em quando levantando a cabeça para cheirar o ar. Era difícil imaginar que, até pouco tempo atrás, ele era um cavalo abandonado,
à beira da morte. Ele tá tão diferente, né, vô? Comentou Tiago, aproximando-se do animal. Parece até mais bonito depois da corrida. Parece que ganhou confiança, concordou Vicente, abrindo um leve sorriso. Só falta a gente saber como vai ser daqui para frente. As palavras mal saíram de sua boca e eles ouviram uma caminhonete se aproximando pela estradinha poeirenta. Era a mesma que já aparecera outras vezes. Paulo, o homem que representava a família Ferreira, havia chegado, agora acompanhado de outro sujeito carrancudo que usava um chapéu escuro. Desceram do veículo com expressões fechadas. Bom dia, se é que posso dizer assim, disse Paulo sem disfarçar a irritação. Como eu já havia avisado, a família Ferreira não aceita essa derrota. Eles querem rever a posse desse cavalo, alegando que ainda pertence a eles. Tiago estava ao lado de Luzeiro, e o potro bufou, sentindo a tensão que brotava na voz de Paulo. O homem ao lado dele, que trazia uma pasta sob o braço, se adiantou com palavras secas. Sou advogado da família Ferreira. Vim propor que devolvam o cavalo de forma amigável, para evitar processos. Caso contrário, poderemos entrar com uma ação formal. Vicente respirou fundo. Fitou Tiago de relance e notou a expressão assustada do neto. Então tomou coragem para responder. Esse cavalo foi largado à beira da estrada. Cuidei dele, gastei meu dinheiro e arrisquei minha saúde. Onde estavam vocês quando ele ia morrer? Isso não muda o fato de que ele pertencia aos Ferreira, retrucou o advogado. E eles não autorizaram que você se apropriasse do animal. Apropriar? Eu salvei a vida dele. Querem me processar por não ter deixado o bicho morrer de fome e frio? O tom de voz de Vicente subia, e o advogado revirou os olhos, como se aquilo fosse mero detalhe. Paulo, impaciente, gesticulava. É simples. Ou nos devolvem o cavalo e parte do valor que ganharam na corrida, ou seguiremos com acusações de apropriação indevida. Tiago, inconformado, tentava protestar, mas o avô pôs a mão em seu ombro, sinalizando calma. O garoto mordeu os lábios, cheio de indignação. Por fim, Vicente deu um passo firme à frente. Façam o que quiserem. Eu não vou entregar o cavalo. Se é justiça que buscam, teremos que resolver lá. Mas duvido que ela esteja do lado de quem abandona um animal e depois aparece para tomar posse quando convém. O advogado estreitou os olhos, virou-se para Paulo e balançou a cabeça em sinal de reprovação. Em seguida, entrou na caminhonete novamente, sem se despedir, mas deixando claro que aquilo não terminaria ali. Paulo foi o último a subir, lançando um olhar de desprezo em direção a Luzeiro e, em seguida, pisando fundo no acelerador. A poeira levantada cobriu o portão, ofuscando a visão de Tiago e Vicente por alguns segundos. O silêncio que restou foi o bastante para os dois se darem conta de que a tempestade estava armada. Depois que o barulho do motor sumiu, Tiago e o avô se aproximaram de Luzeiro, como se quisessem garantir ao potro que tudo ficaria bem. Ainda assim, era nítido que havia preocupação nos olhos de Vicente. Não tinham recursos para lutar em tribunais contra gente tão influente. O prêmio que ganharam era modesto, e grande parte já se destinava a dívidas atrasadas. Mais tarde, Nelson e Dona Cora apareceram para prestar apoio moral. Sentaram-se na varanda, cada um segurando um copo de café, enquanto Vicente relatava a visita intimidadora. Nelson coçava a barba, pensativo. O jeito é juntar provas de que você o salvou abandonado. Fotos, testemunhas. Se a comunidade ficar do seu lado, pode ser que iniba o ímpeto deles. Pode contar comigo, acrescentou Dona Cora, colocando a xícara na mesa. Assino qualquer documento provando que você não roubou o bicho de ninguém. Tiago, sentado num banquinho, ouvia, mas não se afastava de Luzeiro, que vez ou outra enfiava a cabeça por baixo do braço dele, num gesto de carinho. A tarde avançava, e as nuvens alaranjadas formavam um cenário belo, contrastando com a tensão que pairava sobre o sítio. Algumas horas depois, os dois visitantes se despediram, prometendo trazer contatos de gente que pudesse ajudar. Com a lua já alta, Vicente e Tiago ainda não tinham conseguido descansar o pensamento. O velho tentava se concentrar em consertar uma cerca caída e o menino passava o ancinho no terreiro, limpando folhas secas que se espalhavam.
Até Luzeiro parecia inquieto, andando de um lado para o outro no cercado. De repente, ouviram um galopar ao longe. A princípio, imaginaram que fosse apenas algum vizinho passando. Mas os sons se aproximaram e revelaram a silhueta de um homem montado, com uma tocha acesa, aproximando-se do portão. "Quem é?" gritou Vicente, pondo a mão no cabo da enxada, desconfiado. Para surpresa deles, o homem desmontou, apagou a tocha e retirou o chapéu, mostrando um semblante cansado, mas não hostil. Explicou que trabalhava como capataz numa fazenda próxima à dos Ferreira e que, por vezes, fora obrigado a cumprir ordens contrárias aos seus princípios. Falava de um jeito hesitantemente arrependido. "Soube que estão planejando dar um jeito nesse cavalo de vocês, talvez. Sumir com ele. Achei que devia avisar." "Sumir como?" Tiago questionou, sentindo um gelo na espinha. "Pode ser roubo, pode ser algo pior. Só quis alertar. Não gosto de injustiças." Ele montou de novo e partiu antes que pudessem fazer mais perguntas, deixando-os mergulhados em apreensão. A cena se dissolveu na escuridão, com as chamas da tocha se afastando cada vez mais. Diante do aviso, não havia outra solução senão redobrar a vigilância. Vicente e Tiago combinaram um revezamento noturno para garantir que Luzeiro não ficasse sozinho, mantendo a cerca trancada e a porta do estábulo reforçada. Os dias seguintes transcorreram num clima de incerteza. Nenhum oficial de justiça apareceu, mas a tensão latente não diminuía. A família Ferreira, segundo boatos, buscava um meio de retomar seu bem, e Jair, sempre oportunista, rodava o sítio, espreitando para ver se conseguia algum ganho com a situação. Enquanto isso, Vicente lutava para organizar os papéis que tinha sobre a possível linhagem de Luzeiro, as notas fiscais de ração, os recibos dos veterinários e, principalmente, as declarações de vizinhos de que o cavalo fora encontrado à beira da estrada. Em meio a tanto estresse, chegaram notícias melhores. Uma pessoa ligada a um criatório de cavalos reconhecidos, ouvindo falar de Luzeiro e seu desempenho, manifestou interesse em apoiar Vicente no que fosse preciso para proteger os direitos sobre o animal. Alegava querer ver a justiça prevalecer, além de simpatizar com a história do potro abandonado que se tornara campeão. Assim, pouco a pouco, reuniram-se esforços de moradores locais, de um patrocinador menor que já havia ajudado, e até mesmo do poder público, que começou a olhar o caso com simpatia. Muita gente se comoveu com a trajetória de Luzeiro e a luta incansável de Tiago e Vicente. Começaram a surgir declarações gravadas, testemunhas dispostas a falar em qualquer audiência sobre como o potro havia sido encontrado em situação de maus tratos. Quanto mais esse movimento crescia, mais pareciam enfraquecer as tentativas dos Ferreira. A intimidação já não surtia o mesmo efeito de antes, pois Vicente não se mostrava sozinho, e a pressão da opinião pública poderia cair negativamente sobre a reputação deles. Ainda assim, esperavam algum golpe final antes que a disputa fosse definitivamente enterrada. Uma tarde, chegaram ao sítio 2 funcionários de cartório com um documento. Inicialmente, Vicente gelou, achando que fosse a intimação prometida. Porém, ao ler com cuidado, percebeu tratar-se de uma comunicação oficial que desistia das acusações de apropriação. Possivelmente, os Ferreira haviam recuado ao constatar o risco de ter sua imagem ainda mais arranhada. Tiago leu e releu aquele texto, mal acreditando. Abraçou o avô e ambos soltaram uma gargalhada nervosa, quase aliviada. Aquilo representava um fim pacífico para o conflito que tanto os amedrontara. Mais tarde, no jantar, Dona Cora e Nelson apareceram para brindar com um suco de frutas, celebrando a notícia de que o potro não poderia mais ser reivindicado por ninguém. "Agora você pode ficar sossegado com o Luzeiro, Vicente", exclamou Dona Cora, estourando de satisfação. "Finalmente sossegado", acrescentou Nelson, apertando a mão do velho. "Você merece." Ao sair para jogar o lixo, Tiago avistou a lua iluminando o campo. Lá longe, podia ver a silhueta de Luzeiro calmamente caminhando, balançando a crina. Aquele cavalo transformara a vida de todos ali, ensinando lições de resiliência, coragem e união.
Tudo que parecia impossível ganhara forma, provando que, às vezes, basta alguém acreditar. Nesse clima de tranquilidade renovada, os dias subsequentes trouxeram também recompensas para o sítio. O reconhecimento pela vitória inusitada fez com que pequenos negócios se abrissem a Vicente. Ele conseguia vender legumes e frutas de sua horta para pessoas que antes o ignoravam. Recebeu até convite para participar de outra competição, embora ainda não tivesse certeza se voltaria a colocar luzeiro em corridas. Estava mais preocupado em ver o cavalo saudável e feliz. Tiago, por sua vez, sentia-se orgulhoso ao ver o avô novamente com brilho nos olhos, planejando possíveis melhorias no terreno, quem sabe investir num pasto mais amplo. Se antes faltava ânimo, agora o sítio ganhava um ar de renascimento. Pouco a pouco, os amigos os ajudavam a arrumar cercas, a consertar o telhado do estábulo, e até sobrou algum dinheiro do patrocínio e do prêmio para comprar mais feno de qualidade. Em uma tarde de céu aberto, Vicente se aproximou de Luzeiro no pasto, trazendo uma cenoura para o potro. O animal pegou o legume e mastigou sem pressa, fitando o velho com seus olhos escuros e calmos. Tiago chegou instantes depois, sorrindo. Ele tá ótimo, vô. Parece outro cavalo agora. E pensar que já foi chamado de imprestável. E olha como ele tá, forte e cheio de vida. O velho afagou a crina de Luzeiro, recordando mentalmente todos os obstáculos que haviam superado juntos. Abandono, ameaças, disputas judiciais e a cínica descrença daqueles que só enxergavam negócio num animal. Olhou para Tiago com carinho, sentindo orgulho do neto que nunca o abandonara nesse percurso. Chegamos longe, não é? Comentou, com um sorriso que misturava gratidão e alegria. E ainda podemos ir mais longe se quisermos. O menino respondeu com o rosto iluminado pela esperança. Enquanto conversavam, Dona Cora acenou do portão, chamando-os para lanchar. Voltaram devagar, deixando o Luzeiro livre para aproveitar a grama fresca. O clima ali era de paz e conforto, um contraste total com o desespero que um dia dominara aquela terra. Mais tarde, quando a noite caiu, Vicente guardou as ferramentas, apagou as luzes e tomou um último gole de chá, preparando-se para dormir. Antes, porém, foi até a estante de madeira na sala e pegou o troféu que ganharam na corrida, encarando-o sob a luz bruxuleante do lampião. Uma pontada de emoção voltou ao seu peito. Em silêncio, lembrou-se das adversidades e de quantas vezes ouvira que salvar Luzeiro era perda de tempo. Pensou em todos os "não serve para nada" que atiraram contra o potro. Saiu então para o quintal, sentindo o ar fresco da noite. De lá, avistou Luzeiro no pequeno estábulo, a cabeça apoiada na porta como se esperasse algum agrado. Vicente caminhou até ele, a lamparina balançando em sua mão, e encostou a testa na crina macia do cavalo. "Quem diria, hein, rapaz?" murmurou, sentindo uma lágrima de felicidade atravessar o rosto. "Você se transformou e me transformou junto." Permaneceu ali por alguns instantes, trocando uma energia silenciosa com o animal. Pouco depois voltou para dentro, deixando o potro descansar. Tiago já dormia, cansado do dia puxado, mas com um leve sorriso estampado. O velho fechou a porta, sentindo o coração leve, atravessado por lembranças e planos de um futuro mais justo. Olhando para o troféu na prateleira, seu Vicente sorriu e pensou em quantos outros luzeiros ainda poderiam brilhar no mundo, desde que alguém acreditasse neles.